Aleluia, louvado seja Deus. É uma alegria muito grande estar reunido com vocês esse domingo pela manhã. E com essa neblina, com esse tempinho, mas que os nossos corações sejam aquecidos pela presença de Deus. Então é uma alegria muito grande poder estar reunido com vocês. Estamos iniciando hoje uma série de mensagens, Deus é. Se você fosse responder, Deus é, o que Deus é? Os teólogos atribuem alguns atributos a Deus, algumas qualidades a Deus. E, na verdade, muitos dos nossos problemas, muitos dos seus problemas, dos meus problemas, são resultado de uma falsa compreensão. Muitos dos nossos problemas são porque nós não entendemos de verdade a verdadeira natureza de Deus. Nós não conhecemos a Deus. Existem muitos estereótipos, existem muitos equívocos, existem muitas experiências ruins que acabam atribuindo a Deus e muitas vezes a gente não conhece a Deus. Por isso, essa série, nas próximas semanas, tem o objetivo de ajudar você a conhecer a Deus. Para que eu e você possamos conhecer a Deus. Semana passada ainda o Ezequiel disse, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece o amor de Deus, quanto mais você conhece os planos de Deus que tem para a sua vida, mais você o ama e melhor será a sua vida. E hoje eu quero falar com aquelas pessoas que de uma maneira ou de outra, diante da realidade desse mundo, dessa vida, estão enfrentando dificuldades. Eu quero trazer uma palavra para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que de alguma maneira estão debaixo de uma crise, de uma dificuldade. E para isso eu quero me identificar com um homem chamado Jeremias, um profeta do Velho Testamento. É conhecido no meio teológico como o profeta chorão. Por quê? Porque você vai ver que muitos dos seus escritos eram de lamentações, eram de choro. Era um homem que viveu uma crise muito grande na sua vida, nos seus relacionamentos e com o seu povo. E houve um momento na vida dele que, em outras palavras, não foi bem assim que ele disse, né? Porque isso não está na Bíblia, mas ele disse assim, as pessoas são um porre, as pessoas são péssimas. Ele chegou um momento e disse, a vida não é justa, a vida não é legal. Houve um momento que ele disse assim, o meu corpo está moído, eu estou quebrado, eu não aguento mais, eu não consigo dormir, eu não consigo pensar em outra coisa porque eu estou sem dinheiro, eu estou sem condições de pagar as minhas contas, eu não sei como vou chegar no final do mês. Ele chegou um momento que ele disse assim, eu estou tão cansado, eu estou com tanta ansiedade, e aonde está Deus nesse negócio todo? Você vai me dizer, tem isso na Bíblia, pastor? Eu vou dizer, não tem. Mas, em outras palavras, foi o que ele disse. Vejam o que ele disse. Ele disse assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio e da minha amargura e do meu pesar. Vejam, ele está falando de delírio, de aflição, de amargura, de pesar. Ele diz, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. O meu espírito, a minha alma está morrendo, estou definhando. Daí ele complementa dizendo, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. É isso que eu quero hoje ajudar você a se lembrar, que apesar de todos os motivos que você tem para viver o que você está vivendo, existe um motivo dos mais belos e mais poderosos, é nos lembrarmos do atributo de Deus, de quem Deus é. Porque quando você sabe, quando você se lembra, quando você entende quem Deus é, isso vai lhe ajudar a ter esperança quando as coisas estiverem ruins. E ele continua dizendo assim, e o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis.
O seu amor não tem fim e suas misericórdias são inesgotáveis. Significa que nunca termina, nunca acaba. Grande é a sua fidelidade e suas misericórdias se renovam cada manhã. O Nivaldo começou com a leitura do Salmo dizendo: alegramo-nos porque esse foi o dia que Deus fez. E Deus fez o dia, e nesse dia Ele tem misericórdia para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Por isso, eu quero dizer a você, nessa manhã, que a palavra de Deus para mim e para você é que Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus misericordioso. Essa misericórdia de Deus é a esperança para você, para mim. Essa é a esperança para todos aqueles que estão sofrendo. Essa é a esperança para todos aqueles que a vida não está sendo conforme precisaria ser. A verdade é que muitas vezes olhamos para a Bíblia e existem 3 atributos de Deus, 3 qualidades de Deus que elas estão, vamos dizer assim, envolvidas, relacionadas. Mas elas têm diferença, que é a justiça. Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de graça e Deus é um Deus de misericórdia. Esses 3 atributos, essas 3 qualidades de Deus estão intimamente relacionadas, mas ao mesmo tempo são diferentes. O que é justiça? Justiça é quando você recebe o que merece. Justiça é quando eu recebo o que eu mereço. Você já deve ter escutado, na cultura de hoje, é normal acontecer, que quando alguém faz algo horrível, algo terrível, nós temos a tendência de pensar que se faça justiça. Esse cara fez isso, essa pessoa fez essa coisa, que se faça justiça. O que significa isso? Que ele tem o que ele merece. Graça é quando você recebe o que você não merece. Justiça você merece e você recebe. Graça é algo que você não merece. Quem de nós aqui poderíamos chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu mereço que tu me salve, eu mereço que tu me abençoe? Ninguém. Então graça é quando eu e você recebemos algo que não merecemos. Já misericórdia é quando você, quando eu, não recebemos o que merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. Deus é um Deus misericordioso, mas a verdade é que eu e você temos uma tendência a gostar muito de justiça. Nós gostamos que as pessoas recebam o que mereceram. Nós gostamos que Deus fosse justo até que essa justiça se voltasse para nós. Porque quando eu deveria receber o que eu mereço, eu não gostaria de justiça, eu gostaria de misericórdia. Há uns anos atrás, durante 6 anos, eu fui secretário executivo da Convenção Batista Nacional no estado do Rio Grande do Sul. E eu tinha como objetivo, como uma das minhas atribuições, visitar as igrejas por todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, durante uma semana eu viajava e pregava em todo o interior do estado. E certa feita eu estava já uma semana fora de casa e preguei em Cruz Alta. O certo era eu dormir em Cruz Alta e voltar no outro dia de manhã, mas eu já estava uma semana longe da esposa, dos filhos, louco para voltar para casa. Eu disse: quer saber de uma coisa? Eu preguei no culto na igreja lá no domingo à noite e disse: vou para casa depois do culto. Jantei e peguei a estrada. Sozinho dirigindo, eu acabei me excedendo um pouco na velocidade. O desejo de chegar em casa rápido, saudade da nega véia. E eu imaginava que, naquela época, estou falando de coisas lá de 1999, 2000, há 20 anos atrás. Esse negócio de pardal não tem de noite, né, tia? E eu estou tranquilo. Quando eu estou chegando em Lajeado, perto do posto da polícia, o cara me ataca. Eu disse: ai, Jesus, parei. Seus documentos e habilitação, mostrei. O senhor, por gentileza, desce e entre lá no
escritório deles ali. E eu fui. Cheguei lá, tinha um cidadão num balcão, um outro lá dentro sentado. E eles... Os documentos, habilitações. Passei. O senhor sabe por que o senhor foi parado? Eu disse, eu não sei, mas eu acho que talvez seja. Que eu não imaginava que de noite ia ter pardal, mas... o senhor estava em excesso de velocidade. De onde o senhor vem? De onde o senhor vai? Aquelas conversas todas. E eu disse, meu Deus, aonde eu me meti? E de repente o outro do outro lado lá olha para mim e diz assim, o senhor não é pastor? Eu disse, ai, Jesus, agora estragou tudo, né, tia? E eu disse, Daí ele olha para o colega e diz, ô fulano, há um tempo atrás, uns meses atrás, tinha acontecido aqui perto da entrada do polo petroquímico um acidente com um ônibus da nossa igreja de Erechim, que estava voltando do encontro de Tramandaí, e ele sofreu um acidente com um outro ônibus e caiu numa ribanceira. E na época eles me ligaram, e eu e alguns irmãos aqui da igreja prestamos ajuda. Ninguém morreu, se machucaram, mas como tinha todas as malas nos 2 ônibus, nós fomos lá e ajudamos a resolver todas as questões. E eu, como trabalhava na época no polo petroquímico, conhecia o pessoal do polo e consegui que os bombeiros do polo ajudassem. Então eu acabei ajudando a resolver aquele problema. E o cabra se lembrou de mim. E ele disse assim, ô fulano, esse aí é o pastor, aquele que nos ajudou naquela situação lá perto do polo petroquímico. Dá uma aliviada para o pastor. Daí eu fiz aquela cara de gato que cai sabe? Da mudança. Eu não estou pedindo, né? Eu sei que eu mereço. Eu sei que eu mereço. Porque eu excedi a velocidade. Mas se você for misericordioso, oh, aleluia! Isso é misericórdia. A verdade é que nós muitas vezes queremos justiça para os outros, mas nós não queremos misericórdia para nós mesmos. Queremos que os outros sofram os danos, que os outros paguem, que a justiça seja feita sobre a vida dos outros quando eles erram. Mas quando a gente erra, a gente quer a misericórdia. Sabe qual é a boa notícia disso tudo? É que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele não nos trata segundo eu e você merecemos, porque senão nós estaríamos fritos. Essa é a verdade, essa é a boa notícia. Por isso nós precisamos olhar para quem Deus é. Vejam o que Paulo faz, como Paulo compara a nossa natureza sem Deus com a vida em Cristo. Paulo diz assim, antigamente, vocês estavam mortos em seus pecados e más ações. Sem Cristo, nós estamos mortos e fazendo e aprontando só coisas ruins. Vivendo de acordo com os caminhos do mundo, sobre o controle do diabo. Essa é a natureza, essa é a condição espiritual de um homem e uma mulher sem Jesus. Vivendo segundo os seus pecados e más ações sobre a influência do diabo. E ele continua dizendo, todos nós já fomos assim, com o nosso comportamento sendo determinado pelos desejos da nossa natureza humana pecadora e do nosso modo maligno de pensar, como qualquer outra pessoa. E por causa dessa natureza, por sermos assim, por vivermos assim, estávamos sujeitos à ira de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo a mim e a você é que sem Cristo, você e eu estamos espiritualmente mortos. Sem Cristo, você e eu estamos espiritualmente mortos. E nós, nessa vida morta, estamos seguindo aos nossos desejos errados, aos nossos desejos pecaminosos, e estamos sujeitos à ira de Deus. Mas alguém vai dizer, mas então pastor, agora deu um bug. O senhor acabou de dizer que Deus é misericordioso,
que Deus é amoroso e como é que Deus pode, ao mesmo tempo, amar e estar irado. Como é que Deus pode me amar e, ao mesmo tempo, eu estar debaixo da ira de Deus? Isso é uma coisa um tanto quanto complexa da gente entender. Essa relação de amor e ira, de amor e raiva. Mas eu quero dizer para vocês que podem coexistir. A raiva, a ira e o amor. Eu vou fazer aqui uma analogia bem grotesca, porque nós não podemos nos comparar a Deus. Quem sou eu para me comparar a Deus, ou você se comparar a Deus? Mas se você tem filhos como eu tenho filhos, eu acredito que em algum momento você, mesmo amando seu filho, e eu amo os meus filhos, eu amo os meus netos, mas houve momentos em que meus filhos fizeram uma coisa errada, me mentiram descaradamente, e eu fiquei com raiva. Houve uma época que o Ezequiel era adolescente que me deu vontade de dar um pau naquele cara, mas era um mangolão grande, já não dava mais para bater. Mas apesar de amar o meu filho, me deu raiva. Ao mesmo tempo que eu o amo, mas o que ele fez despertou em mim uma raiva. Você, mulher, eu acredito que deve amar o seu marido de paixão, que nem a minha ama. Mas tem hora que a minha mulher, se pudesse me agarrar pelo pescoço, nem vou falar de levantar a tampa do banheiro ali, né? Que aquilo ali é uma coisa que a gente não fala em público. Mas já tem hora que ela diz, como é que pode? A raiva. A mesma coisa em relação a Deus. Quando Deus está com raiva, não significa que Ele ama. Mas Deus está com raiva da atitude, da ação, do mal que fere a sua essência, a sua criação, quem Ele é. Então Paulo está dizendo que o jeito que nós vivemos sem Cristo fere a Deus, machuca Deus, agride a Deus. Paulo está dizendo que sem Cristo você está debaixo da ira, sujeito à ira de Deus. É isso que o texto está nos dizendo. Mas esse texto continua, e daí surgem duas palavras libertadoras. Quando o texto diz, mas Deus, ele está dizendo, o jeito que vocês vivem sem Jesus, leva vocês a estarem sujeitos à ira de Deus. Mas no meio do texto ele diz, mas Deus. O que acontece? Ele diz, mas Deus é tão rico em misericórdia. Deus não nos trata como nós merecemos. Pelo contrário, Ele é rico em misericórdia e nos amou tanto, que ainda que estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida quando ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Em outras palavras, embora eu e você mereçamos ganhar uma multa, mereçamos ser punidos porque nós erramos, por causa da rica misericórdia de Deus, por causa da grande misericórdia de Deus, nós não recebemos, Ele não nos dá o que nós merecemos. O que você merecia, o que eu merecia, Ele não nos dá. Por isso, se alguma vez você já teve a infelicidade de dizer assim, Deus não é justo, você devia dizer, aleluia. Porque se Deus fosse justo, todos nós estaríamos condenados. Aleluia. Porque se Deus fosse justo, eu e você, pelo que nós já fizemos, pelos que os nossos pecados merecem, e não estivéssemos debaixo da graça, da misericórdia de Deus, estaríamos perdidos. Por isso, Paulo diz, Deus é rico em misericórdia. E quando ele usa essa expressão rico em misericórdia no grego,
ele está falando de algo de tempo presente. Ele está falando de algo contínuo. Deus não tem um estoque limitado de misericórdia, não. Ele está dizendo que Deus vive num estado contínuo de constante misericórdia. Deus sempre foi misericordioso. E sempre será. Por isso que o texto diz que a misericórdia do Senhor é nova toda manhã. Porque Deus foi misericordioso com você, comigo ontem. Deus está sendo misericordioso comigo e com você hoje. E Ele será misericordioso comigo e com você amanhã. Essa é a verdade. Essa precisa ser a compreensão que temos diante de Deus. Mas por que algumas pessoas não conseguem ver Deus assim e vivem debaixo de culpa? Porque muitas pessoas não conseguem ver um Deus misericordioso, se relacionar com Deus, e acabam se afastando de Deus, acabam vivendo debaixo de um sentimento de fracasso, de ruína, de não aceitação, e não conseguem vencer. Porque foram influenciados por um ensino que mostra um Deus brabo. Um Deus que está a fim de ferrar a gente. Um Deus que só está olhando assim, tu está feliz demais. Tá bom demais para ser verdade, vamos bater no dedo dele, tá rindo demais. A vida tá muito boa para esse cara aí, ó. Tá dando tudo certo, vamos ferrar ele um pouquinho. Quem ele está pensando? Olha as bobagens que ele pensa, olha as coisas que ele fala, olha o negocinho. Não. Esse é o ensino de alguém que tem uma visão errada de Deus. Olham para um Deus no Velho Testamento como se Deus sempre estivesse irado, indignado, zangado. A verdade é que muitas pessoas começam a ver Deus a partir do momento em que Adão e Eva pecam. E a gente sabe que lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram, Deus vem e estabelece então um novo estado para eles. Mas a história não começa com a queda. A história começa em Gênesis 1, quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e todas as coisas eram boas. A história começa quando Deus se relacionava com homem e mulher de uma maneira agradável. A história termina lá em Apocalipse, não com o inferno, botando todo mundo no inferno, não, mas com um novo céu e uma nova terra, com uma nova vida para aqueles que confiam em Deus. Então a verdade é que quando você olha para Deus, percebe que mesmo quando Deus disse a Adão e Eva, não comam do fruto. Vocês podem comer de tudo, mas não comam apenas dessa árvore. Todo mais está liberado. E o que eles fizeram? Eles fizeram exatamente aquilo que Deus disse. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas eles morreram? Não. Eles não morreram fisicamente. Eles morreram espiritualmente. Agora eles estão nus, envergonhados. E Deus se aproxima dele e poderia dizer assim, eu falei, vocês fizeram, então agora eu vou acabar com a casca de vocês. Eu vou ferrar a vida de vocês, vou exterminar vocês, mas não foi isso que ele fez. Deus disse, o que vocês fizeram tem consequências. O que vocês fizeram vai trazer prejuízo. Mas eu, na minha misericórdia, vou pegar uma ovelha, um cordeiro, e matou o cordeiro, que não tinha nada a ver com isso, pegou a pele do cordeiro e fez roupas para Adão e Eva. Então Deus lá, no início, já começou com o bem, com misericórdia. Deus já começou tratando o homem e a mulher não de uma maneira que eles mereciam, mas da maneira segundo a sua misericórdia. Por isso, quando eu entendo isso, quando você entende isso, a única resposta razoável da nossa parte, a única reação razoável nossa em relação à misericórdia de Deus, Deus me tratar dessa forma, é eu me entregar a Ele. É eu viver a minha vida como um sacrifício vivo, dizendo, Deus, eu vivi a minha vida toda merecendo ser punido, merecendo a ira, mas Tu decide não me dar o que eu mereço,
Então eu quero que a minha vida agora seja vivida em função de você. Essa é a verdade. Essa deveria ser a compreensão de quem Deus é. Davi é conhecido como o rei segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. E quando a gente fala sobre o pecado de Davi, a gente logo imagina Davi matando aquele homem para poder ter um relacionamento sexual com a mulher do homem. Mas não foi o único pecado de Davi. Davi teve outros pecados. E houve um outro momento em que Davi fez uma coisa errada como rei. E aquilo que ele fez errado como rei ia trazer consequências para toda a nação. Toda a nação ia sofrer. Ia ter problemas devido a uma escolha, uma decisão errada de Davi. E o profeta chega para ele e diz assim: olha, Deus mandou dizer para ti o seguinte: você tem duas escolhas. Você fez algo errado e você merece ser punido. Você agora escolhe cair nas mãos de Deus ou nas mãos dos teus inimigos. Os inimigos. Davi então responde dizendo assim: eu estou angustiado demais, diz Davi, mas caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens. Davi conhecia Deus. Davi entendia que Deus pode ter misericórdia, mas às vezes as pessoas não têm misericórdia. É isso que eu quero que você entenda. Deus até pode te perdoar. Deus até pode não te tratar conforme você mereça. Mas dependendo do que você fizer com a sua vida, você não vai encontrar misericórdia por parte das pessoas. Essa é a verdade. Existem pessoas que nunca vão exercer misericórdia para com os seus erros. Davi está dizendo: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus é misericordioso e Ele não vai me tratar conforme eu mereço. Mas se eu cair nas mãos das pessoas, as pessoas não terão misericórdia. É fundamental que nós entendamos que nós, como cristãos, você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, deveriam ser as pessoas mais misericordiosas do mundo. Nós deveríamos ser as pessoas que menos desejamos que as pessoas paguem, porque nós fomos alvos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas infelizmente hoje, muitas pessoas têm até dificuldades de se aproximarem de Cristo, de Deus, porque a sua identidade, a sua maneira de perceber Deus está atrelada a homens e mulheres que falam em nome de Deus. E são tacanhos, e são pessoas difíceis, são pessoas hipócritas, são pessoas críticas, são pessoas que sempre estão apontando o dedo. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. E eu e você devemos ser pessoas misericordiosas. Gente, quando a gente olha para a Bíblia, a misericórdia era tão importante para Deus, tão relevante para Deus, que quando Davi decide construir o templo, e Deus diz: não, você não vai construir, o teu filho vai construir. Mas Deus começa a dar a planta baixa, Deus começa a dizer como construir, as medidas, as alturas, como seria. E Deus diz: ó, você vai fazer a entrada assim, você vai fazer o pórtico assado, você vai colocar isso aqui, vai colocar aquilo outro. E no meio, Deus mandou colocar o que se chamava de propiciatório. O que era propiciatório? Deus dizia assim: você vai construir a minha casa, mas eu quero que qualquer pessoa que adentrar na minha casa tenha acesso ao lugar de misericórdia. Propiciatório é o lugar onde você encontrava misericórdia.
A misericórdia não estava escondida num cantinho, a misericórdia não estava lá no fundo, você teria que passar por todas as coisas primeiro para chegar lá, não. A misericórdia encontrava um lugar de destaque central no tempo, porque Deus está dizendo assim: eu amo e eu quero ser misericordioso. Essa é a verdade. Por isso que o nosso irmão Tiago, ele na sua epístola, ele diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso que eu e você, como os cristãos, que temos essa compreensão, que entendemos quem Deus é, deveríamos ser as pessoas mais ricas em misericórdia. Você é misericordioso nos seus relacionamentos? Ou você quer fazer justiça? Abra espaço para misericórdia na sua vida. Receba a misericórdia de Deus. Dê misericórdia. É isso que Deus está dizendo. Essa deve ser a nossa mensagem. Nós, como Igreja Batista Filadélfia, acabamos de sair de uma série Porque Existimos, e o centro da nossa mensagem, daquilo que compartilhamos, é a vida que encontramos em Jesus. E qual é a vida que nós encontramos em Jesus? Que Ele é um Deus que nos aceita, que Ele é um Deus que nos recebe, que Ele é um Deus que não nos trata segundo nós merecemos, mas segundo a sua misericórdia. Um Deus que diz: venha como você é, venha como você está, venha com as suas dúvidas, com seus medos, com as suas inseguranças, venha com as suas mazelas, venha com seus erros, venha com seus pecados. Essa é a nossa mensagem como igreja, porque é a mensagem que nós ouvimos, é a mensagem que nós acolhemos. Isso não significa que nós não vamos dizer a verdade. Isso não significa que nós não vamos tratar o que precisa ser tratado. Mas isso significa que nós não iremos julgá-lo. Não significa que nós vamos apontar o dedo e dizer: você merece, tem que se ferrar. Não! Porque essa não é a mensagem que nós recebemos. Porque eu não sou perfeito, porque você não é perfeito, porque nós nunca seremos perfeitos. Nós descansamos nessa compreensão, desse entendimento de um Deus que não nos trata segundo a gente merece, mas segundo a sua misericórdia. Que eu, que você, fomos perdoados, porque recebemos da graça de Deus. Nós somos pessoas da graça de Deus. Então a nossa mensagem a minha mensagem é: venha e junte-se a mim. Um homem que transgride a lei e anda acima da velocidade. Eu preciso de perdão. Você precisa de perdão. Você não pode me endireitar. Eu não posso lhe endireitar. Eu não posso consertar a sua vida. Você não pode consertar a minha vida. Mas, graças a Deus, que em Cristo Jesus, na sua misericórdia, Deus nos alcançou e Ele pode mudar a nossa vida. Ele pode mudar a nossa vida e Ele nos aceita. Por isso, a Bíblia nos diz que quando alguém peca, quando alguém erra, um preço tem que ser pago. Quando Adão e Eva cometeram um erro lá no jardim, um animal inocente que não tinha nada a ver com a história morreu para cobrir a vergonha do casal que estava nu e envergonhado. Alguém que não tinha nada a ver. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus é justo, ao mesmo tempo que Deus é misericordioso, Deus é justo. Então, ao mesmo tempo que Ele é justo, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso, Ele precisava alcançar uma forma de que eu e você fôssemos alcançados por a sua misericórdia. Então a verdade é que Deus é misericordioso com você. Deus é misericordioso comigo porque alguém pagou um preço. Alguém pagou pela justiça de Deus sobre a minha e a sua vida. E essa pessoa foi Jesus.
naquela cruz. Por isso, a única resposta razoável da minha parte, da sua parte, é vivermos para Jesus. A única maneira que eu e você possamos corresponder à ação de Deus nas nossas vidas é dizer: eu reconheço que eu merecia a condenação, que eu merecia o castigo, eu merecia a ira pelo que eu fiz. Mas Jesus pagou por mim para que eu recebesse o que eu não merecia. Então agora eu dedico a minha vida. Graças a Deus, pela sua misericórdia. Talvez você me diga: pastor, eu já entendi isso, já encontrei em Cristo, mas ainda as coisas estão difíceis para mim. Eu ainda estou sofrendo, eu ainda estou debaixo de uma realidade conturbada, difícil. Deus é misericordioso, mas nem sempre as pessoas são misericordiosas. Jeremias, quando lemos o texto, ele diz assim: o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Apesar do que você está vivendo, apesar do que você esteja colhendo, do que você semeou, o Nivaldo acabou de falar, de que a gente semeia e a gente colhe, Deus está dizendo que Deus nos trata segundo a sua misericórdia sem fim, inesgotável. E Ele diz: grande é a sua fidelidade e suas misericórdias se renovam a cada manhã. Apesar de tudo que você esteja vivenciando, seja o que você for, o que você precise de Deus, eu quero que você perceba Deus de braços abertos, querendo ter um relacionamento com você. De braços abertos em um mundo quebrado, aonde Ele nos dá uma segunda chance, mas às vezes a vida não nos dá uma segunda chance. As pessoas não nos dão uma segunda chance. As pessoas continuam nos apontando o dedo, nos botando para baixo, nos colocando diante de um jugo. Deus continua nos amando. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Que em Deus você encontra um lugar de misericórdia. Você não encontra um Deus que vai olhar para você e dizer: tem que te ferrar mesmo, tu não tem mais jeito, teu destino é... Não. É isso que Deus está nos chamando. Seja o que for que você precise de Deus, Deus está lhe esperando. Deus continua sendo um Deus que começou com misericórdia e vai terminar com misericórdia. Porque a misericórdia dele se renova cada manhã sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por isso, talvez o que você precisa fazer agora, nesse momento da sua vida, é dizer: Deus, eu preciso mais dessa presença na minha vida. Eu preciso ouvir mais essa voz do que a voz dos que estão me acusando, do que a voz do meu próprio coração. Eu preciso da tua presença. Mas agora eu também sou obrigado a dizer que não é uma simples oração que você faz. Eu transgredi todas as leis, fiz todas as coisas, e agora, segundo o pastor, Deus não me trata como eu mereço, então eu levantei a minha mão e disse: Jesus, me perdoe, e toca a vida, acabou. Não é uma simples oração. Não. É uma vida. É uma vida inteira de submissão à vontade de Deus. É uma vida inteira seguindo a Jesus. É uma disposição de entregar totalmente, de dedicar totalmente a sua vida a Deus. É como acabaram de falar aqui, não é algo apenas de palavras, mas é algo que brota, que nasce no coração. Deus, eu entendo
como tu és e como tu me amas e como tu é misericordioso, então agora eu decido entregar a minha vida. Eu decido agora dizer não. É isso que Deus nos chama. E como a gente constrói um relacionamento desse? Como a gente constrói? Quando a gente decide nos afastar dos nossos erros. Quando a gente decide viver não mais pautado pelos nossos desejos, pelas nossas inclinações, mas para agradar e fazer a vontade de Deus. Deus lhe ama. Deus nos ama. Deus é justo, gracioso, mas acima de tudo misericordioso. E hoje, Ele está dizendo a mim e a você que Ele não quer nos tratar como nós merecemos, mas segundo a sua misericórdia. E essa misericórdia me dá esperança para superar, para vencer as realidades adversas e os problemas que a vida coloca diante de mim. E a resposta que eu dou a Deus diante dessa consciência, desse entendimento é: Deus, eu entrego toda a minha vida a Ti. Tudo que eu sou, eu quero viver para Ti. Eu não quero ser um cristão, um crente de meio turno, de final de semana, mas eu quero viver uma vida toda em entrega, em obediência, em submissão à Tua vontade. Por quê? Porque Tu não me tratou segundo eu mereço, mas segundo as Tuas misericórdias que se renovam todos os dias sobre a minha vida. Você conhece esse Deus? Você tem vivido essa vida? Você tem conhecido essa realidade? Depende de você. Vamos orar? Fique em pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez você ainda hoje carrega diante de você culpas. Talvez você ainda hoje tem dificuldade, porque o que você fez ou deixou de fazer trouxe tanto prejuízo à sua vida, que você se sente preso a uma espiral do passado. Talvez a ideia que você tem de Deus é um Deus que nunca vai poder te perdoar, te aceitar, porque o que você fez ou deixou de fazer foi tão terrível. Talvez você ouviu da parte de pessoas ou da sua compreensão de Deus que Deus está irado com você, bravo com você, e que você está na lista negra de Deus. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã que Deus é um Deus misericordioso. Ele não nos trata segundo nós merecemos, mas segundo a sua misericórdia. E se você entendeu isso, você precisa se entregar a esse amor, a essa graça, a esse favor. E você precisa dizer: Deus, obrigado porque Tu não és justo. Porque se Tu fosse justo eu não estaria aqui. Mas obrigado porque Tu é misericordioso e está me dando uma nova chance, hoje, para viver a minha vida na esperança que há em Ti. E eu gostaria de orar com você que nessa manhã eu gostaria de dizer: Deus, me ajuda a entender isso. Mas não apenas entender isso, mas a viver isso, a sentir isso na minha vida. Mesmo que as pessoas, mesmo que a vida não tenha exercido misericórdia comigo, mesmo que a vida, as pessoas continuem me apontando o dedo, eu vou poder descansar na certeza de que aquele que realmente é Deus, que importa, me recebe, me ama, me aceita. E que a partir de hoje eu quero viver para Ele, me entregar inteiramente a Ele. E se essa é a sua oração, coloque a sua mão sobre o seu peito onde você está. E eu quero orar com você. Fale com Deus. Pai, nós Te louvamos porque Tu não nos trata segundo a gente merece, mas segundo as Tuas misericórdias. E Tu conheces agora o coração de cada um dos Teus filhos.
Tu conheces o que eles carregam dentro da sua alma. Talvez existam pessoas aqui como Jeremias dizendo que as pessoas são más, são péssimas, são ruins. Talvez alguns estejam vivendo realidades as mais adversas, difíceis, sofrendo na mão de pessoas que são críticos, que não são misericordiosos. E muitas vezes, Pai, colocaram isso em relação a Ti. E nós te pedimos agora, alcança, que o Espírito Santo convença do pecado, do juízo e da justiça, que existe uma nova maneira de viver a vida, que podemos abandonar uma velha prática e sermos, Pai, revivificados, renovados e vivermos uma vida com Cristo. Que o amor de Deus alcance cada coração, transforme cada mente, e que a presença do Senhor seja a esperança para esse homem, para essa mulher que está vivendo um momento difícil, que a esperança de um Deus que renova, de um Deus que age, de um Deus que intervém, seja uma realidade constante e verdadeira, em nome de Jesus e para a Tua glória. E nos ajuda a sermos homens e mulheres de misericórdia. Homens e mulheres que estendam a mão. Homens e mulheres que entendam a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.